Olá, gente! Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que é uma das minhas favoritas da Bíblia também. Eu tenho algumas histórias favoritas. E a da Esther é muito linda, porque ela era uma jovem órfã judia que foi criada pelo seu tio Mordecai. E um dia o rei Assuero, ele deu uma festa, um banquete, convidando a alta sociedade, todos os príncipes, muita gente, os homens daquela época, e tinha bebida à vontade, enfim, era uma festa que ele convidou todos os homens, e ele pediu em dado momento da festa que a sua rainha, a Vasti, fosse se exibir, né? Ele queria exibir a esposa dele para os amigos, para os homens que estavam ali, e ela se recusou. Com essa recusa, o rei ficou furioso e foi pedir conselho para os sábios. E os sábios disse que ele deveria tirar ela do cargo de rainha e continuar com uma outra rainha, porque se permanecesse com ela ia ser um mau exemplo, as mulheres dos homens que estavam ali iriam tratá-lo de uma forma diferente. Para evitar isso, ele aceitou, acatou essa sugestão dos sábios e abriu um processo seletivo para eleger uma nova rainha. Então, todas as moças daquela época foram chamadas para ir para o reino e passar por tratamento de beleza, podia usar o que quisesse, ficavam assim super plenas lá, com day spa, se fosse hoje em dia, né? A gente poderia chamar de um spa, que as mulheres tinham tudo ali à vontade para usar, assim, belezar, ficar mais bonita. E a Esther, ela já era naturalmente bonita, então ela não precisou de muitos adereços para aumentar a sua beleza, porque ela já era uma beleza natural. E ela conquistou o favor de um eunuco, que era um servo do rei. Então, a Esther foi até o rei e ela conseguiu o favor dele, se tornando assim a rainha da Pérsia naquela época. E em um dado momento, um homem chamado Amã queria que o Mordecai se curvasse para ele. E ele não se curvou porque ele era judeu, né? Então, ele só se curvava para Deus. Ele se recusou a se curvar para o Amã. Amã ficou furioso e fez um decreto de que ele iria exterminar todos os judeus naquela época. Mordecai, que era judeu, que era o tio de Esther, foi até ela contando esse fato e disse para Esther: quem sabe, Esther, não foi para um momento como esse que Deus te escolheu para ser rainha. Então Esther, arriscando a sua própria vida, foi até a presença do rei, que ouviu ela, né? Porque se você fosse à presença do rei sem ser comunicado naquela época, você correu o risco de ser morta, porque era uma coisa assim que não podia acontecer. E a Esther, mesmo assim, ela foi corajosa para ir lá falar com o rei, e ele disse o que ela queria falar. E ela veio muito sábia nesse momento, porque ela não chegou derramando tudo, contando que ela era judia, contando que os judeus iriam ser exterminados. Ela simplesmente esperou o momento certo. Então, no jantar, ela conversou com ele e ele queria saber o que ela queria contar. Então, ela fez com que um jantar e convidou o Amã. Nesse jantar, nesse momento, antes disso, ela fez um jejum de 3 dias. Ela, as suas servas, Mordecai e os judeus fizeram esse jejum. E no momento certo, ela revelou a sua verdadeira identidade para o rei e contou o plano de Amã de destruir os judeus. Então, Esther falou com o rei para que ele anulasse a carta de que o Amã tinha feito para exterminar os judeus, e assim o rei fez. E além disso, ele ainda, da mesma forma que o Amã planejava matar o Mordecai, foi dessa mesma forma que ele acabou morrendo. Então, isso virou contra ele mesmo. E os judeus tiveram a chance de serem livres e a chance de se defender contra um possível ataque que surgisse mais para frente. Então, a Esther conseguiu conquistar isso para os judeus e foi uma grande vitória, de uma coragem, de uma fé absurda que ela demonstrou ter, que é uma inspiração para nós.